Fala, torcida vascaína ligada aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do Vasco da Gama. Aqui você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso gigante da colina, mercado da bola, jogos, bastidores e tudo mais. Fica até o final do vídeo que tem novidade espetacular pra vocês, torcida do Vasco. Então, sem mais delongas, já peço que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho pra você, torcedor vascaíno. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar e reagir juntos às novidades do nosso Vasco da Gama. Boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde para você, Natasha, todo mundo ligado no Sport Center. É isso, o Vasco fazendo a partida de ida pelas oitavas de final da Conmebol Sul-Americana contra o Olímpia, um adversário já conhecido, onde o Vasco enfrentou na fase de grupos e acabou passando em segundo lugar. A equipe paraguaia se classificou em primeiro. Aqui em São Januário foi vitória por 3-0 do Vasco, mas no jogo lá no Paraguai uma exibição muito ruim do time ainda do Renato Gaúcho e uma derrota por 4-1. Torcida entende a importância desse jogo, entende a importância de fazer uma boa classificação, né, uma boa campanha na Sul-Americana, e os ingressos estão esgotados. O Vasco tem uma semana muito decisiva, tanto pela Sul-Americana quanto pelo Campeonato Brasileiro. No final de semana contra o Santos, no confronto direto da zona de rebaixamento, ingressos esgotados aqui em São Januário também. Então, 2 jogos consecutivos em casa, com casa cheia, com muitos torcedores, mais de 20 mil Cruz Maltinos. Quem não vai estar em campo amanhã é o Facundo Colídio. Foi anunciado oficialmente como reforço do Vasco, chega do River Plate, assina até o final de 2029, mas por conta de toda a burocracia envolvendo uma contratação, o Pedrinho até explicou isso, não deu tempo do Vasco inscrever tanto ele quanto o Santiago Sousa. Então os 2 reforços argentinos não vão estar disponíveis agora contra o Olímpia, nem no jogo de volta. Devem entrar em campo, devem fazer a estreia no final de semana contra o Santos. Mercado do Vasco ainda segue movimentado e o presidente do clube, Pedrinho, falou sobre as próximas contratações, os jogadores que interessam, principalmente Diego Carlos e Brian Rodrigues, e também sobre a demora em anunciar esses 2 nomes que já foram contratados e fechar outros negócios. Vamos ouvir o Pedrinho. O Vasco segue ativo no mercado depois de finalizar agora o Colídio e o Sousa, mas Diego Carlos e Brian Rodrigues são 2 nomes que interessam. O Vasco negociam com o clube? Os 2 interessam, o Brian mais difícil pelos valores, né? Engraçado que quando a gente começa a procurar jogador, ele começa a fazer gol adoidado, foi assim com o Deus. O Sousa e o Colídio pela burocracia, e aí é bom frisar o porquê da demora, porque às vezes a gente ganha uma culpa ou uma responsabilidade que não é nossa. O Vasco cumpriu todas as suas transações antes do meu afastamento de forma precisa, sem nenhuma irregularidade. E depois do meu afastamento, obviamente, o Vasco é o time hoje do país mais fiscalizado e com mais burocracias para a contratação. Então isso deveria, para os times no qual eu estou buscando os atletas, deveria ser uma segurança para eles, porque é o time que tem que honrar tudo, como eu sempre honrei desde o primeiro dia que eu entrei. Antes de eu ser afastado, é o time que mais tem que cumprir para que não haja problema nenhum com a justiça. E às vezes o que se acontece é o contrário. Acontece uma insegurança dos times com qual eu estou buscando os jogadores, e aí eles exigem milhares de coisas, e isso vai criando uma burocracia pelo processo que aconteceu comigo. Quanto mais pessoas estiverem fiscalizando o meu trabalho, para mim é melhor. Eu não preciso só de um hot dog, pode botar 2, 3, pode botar um canil inteiro lá, que para mim é a melhor coisa do mundo, porque eu quero ser fiscalizado pelo trabalho que eu faço, que isso só vai valorizar o que acontece ali dentro. Só que foram criadas diversas burocracias e com isso a demora. E a gente vai em busca de jogadores ainda para tentar fazer uma janela ainda para finalizar com um elenco completo. Os 3 principais nomes são do zagueiro Diego Carlos, que atualmente defende o Fenerbahçe. O Vasco aguarda a rescisão de contrato do defensor com a equipe turca. O Fenerbahçe já extrapolou o número de estrangeiros no elenco e tem interesse em se desfazer do Diego Carlos. Então o Vasco já tem um pré-acordo com o jogador, mas aguarda essa decisão. Já o atacante Brian Rodrigues é um negócio mais difícil por conta dos valores. O América do México até tem interesse em negociar, mas o valor está um pouco acima do que o Vasco
pode ou tende a pagar pelo atacante. Hoje gira em torno de 12 a 13 milhões de dólares. O Eboá também, atacante equatoriano que disputou a Copa do Mundo, agora pela seleção do Equador, foi destaque do Venezia na Série B italiana na temporada passada, né? Foi campeão. Também interessa ao Vasco, fez uma proposta já à equipe italiana, mas a princípio o ponta equatoriano pretende permanecer no futebol europeu. Para finalizar, Natasha, a notícia ruim é que o atacante Brenner fez exames, ele que saiu no final de semana contra o Bahia ainda no intervalo, depois de uma dividida ali no pé esquerdo, foi constatada uma lesão e ele deve ficar de cerca de 3 semanas ou um mês fora do Vasco. Ele que acabou de fazer 2 gols com o Fluminense e agora ganhar uma sequência, estava num bom período. O Brenner vai desfalcar o clube aí por um tempinho, amiga. Jufo, obrigado por todas as informações, um ótimo trabalho para você, um beijo. Breiler, bora lá falar um pouquinho sobre a situação do Vasco, tem esse confronto na Sul-Americana, joga primeiro em casa, mas também vem passando por uma dificuldade tremenda no Campeonato Brasileiro e também tem todas as informações de mercado e desfalques que o Jufo trouxe pra gente. Primeiro, né, Natasha, que o torcedor vascaíno não tem uma semana de paz, né? Depois do Brenner se tornar herói na classificação contra o Fluminense, agora sofre a baixa. A expectativa do torcedor vascaíno era que ele deslanchasse daqui pra frente, mas tem essa notícia ruim pro Pedro Emanuel. Mas deixando de lado a situação de bastidor citada pelo presidente Pedrinho, a possível venda, todo esse imbróglio envolvendo a SAF do Vasco, olhando para dentro do campo, o Vasco já mostrou que tem condições de passar pelo Olímpia e seguir avançando na Sul-Americana. Se enfrentaram na fase de grupos. Se o Vasco tivesse levado um pouquinho mais a sério, se classificaria em primeiro no grupo, é porque sob o comando do Renato Gaúcho, ia com time reserva, o treinador nem viajava, foi assim no jogo no Paraguai contra o Olímpia. Agora, com força máxima, mobilizado, nesse bom momento sob o comando do Pedro Emanuel, o Vasco, mesmo ainda carecendo de reforços, né? É importante a chegada do Sousa, a chegada do Colídio para encorpar o elenco, mas o Vasco, com o que tem, já mostrou que é o suficiente para passar pelo Olímpia, tem mais time. Agora, é isso, precisa levar a Sul-Americana com a seriedade que merece, não da forma como encarou na fase de grupos. Mobilizado, interessado, o Vasco pode, quem sabe, até vislumbrar uma possibilidade de título na Sul-Americana. Quem joga também na quinta-feira... O atacante Brenner teve uma lesão confirmada no pé esquerdo. O jogador do Vasco realizou exames no início desta semana, após o choque no jogo contra o Bahia, em que foi substituído no intervalo. Os exames não indicaram fratura, mas apontaram uma lesão que tira o atacante de combate do Vasco. O Cruz Maltino, entretanto, não divulgou um prazo para a volta do atacante. Contudo, o clube deve atualizar a situação do atacante na quinta-feira, antes da partida contra o Olímpia. Torcida do Vasco, essas foram as notícias de hoje do nosso Gigante da Colina. Deixa o like, se inscreva no canal, deixe a sua opinião nos comentários também e até a próxima com mais novidades do nosso Gigante da Colina.